Boa noite, presidente, demais vereadores, as pessoas que nos acompanham nessa noite. Eu vim só falar rapidamente, presidente, até por ter feito parte da estrutura do Poder Executivo como secretário de projetos e, posteriormente, como secretário de mobilidade urbana, que normalmente é chamado de secretário de trânsito. Só para contrapor algumas situações que é por questão acho que de justiça mesmo, e é assim que eu procuro trabalhar aqui. Eu acredito que realmente a administração, nem tudo está perfeito, e acredito que determinadas áreas, né, a gente nunca vai alcançar a perfeição. Pode estar qualquer pessoa à frente de qualquer área do município, a gente vai estar sempre buscando melhorar, até porque tudo é muito dinâmico. Acho que realmente a Câmara aprovou aqui por 13 votos, por unanimidade, né, as contas de 2014 da gestão municipal. E eu acredito que isso é motivo de alegria para quem está fazendo a gestão, porque realmente a aprovação de contas, ela é olhada minuciosamente pelo Tribunal de Contas, pelo auditor. Então é visto uma série de fatores, né? Questão do déficit, questão de contratos de licitação, né? Diante da maior dificuldade, o pior período que o Brasil atravessou. Então, se eu fosse o gestor municipal, eu ficaria muito contente. E, embora o Tribunal de Contas seja um órgão puramente técnico, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem tem competência para julgar as contas do Poder Executivo são as casas legislativas, né? Então, eu estou com a consciência tranquila, porque eu realmente fiz minha parte. Busquei informações, até no dia estava as dúvidas que nós tínhamos, algumas dúvidas, o vereador Nelson Soares estava junto a mim, e nós buscamos sanar essas dúvidas. A questão das dificuldades, acredito que o Poder Executivo e nós do Legislativo também, nós trabalhamos para que as dificuldades sejam atenuadas, né? Para que a população seja sempre melhor atendida, que tenha sempre melhorias em todas as áreas, saúde, infraestrutura, educação de Capivari, que é referência já há um bom tempo, mas a gente vê que existe um trabalho para que se melhore, né? Não pode ficar estagnado, até porque a demanda vai aumentando e a roda vai girando. Fico vendo algumas vezes um pouco de desconhecimento, porque quando a gente fala de gratificações na saúde, as gratificações não são feitas para alto escalão. Né? Alto escalão, o que a gente entende por alto escalão? Secretariado, diretores, esses são cargos de confiança, né? Cargos em comissão. Cargos em comissão não recebem gratificações. As gratificações são para efetivos. Então, nós temos, por exemplo, o CAPES. Né? Se nós temos um efetivo do CAPES que é convidado para assumir uma coordenação, né? O CAPES é uma área muito sensível, né? Não tem dia, não tem hora. A pessoa que vai para a coordenação, na minha visão, por tudo que ela tem que responder, ela tem que ser gratificada, porque a responsabilidade é gigante. Eu, certa vez, conversei com o vereador também, eu falei, você imagina se você trabalha numa empresa, você está lá nessa empresa do setor privado, e chega o dono da empresa e te fala assim, olha, fulano, estou gostando muito do seu trabalho, vou te chamar
agora você vai ser meu coordenador aqui nessa área da empresa e você vai cuidar para mim desse setor que tem 50 funcionários, vai ficar sob a sua responsabilidade. Primeira pergunta que o funcionário vai fazer para o dono da empresa, se ele não fizer a pergunta, ele vai esperar o dono da empresa falar para ele, ó, você vai ter uma melhoria nos seus vencimentos e tanto. Porque se o patrão falar assim, você vai ficar com toda essa responsabilidade, mas você vai ganhar o mesmo, então deixa eu aqui quietinho, como que eu estou. Né? A gente tem que procurar implantar através e buscar meios de aumento de receita, logicamente, questão de dívida ativa, de tudo, mas a gente tem que buscar implantar no setor público um pouco da excelência, ou uma boa parte da excelência, que nós vemos nos meios privados. Né? Quando fala de subsídio de secretário, de diretor, isso daí é querer jogar para a galera. Não é legal. Não é legal. O salário hoje, o subsídio de um secretário hoje, gira em torno de R$ 6.500, ele responde com o CPF dele, ele responde com o patrimônio dele. As responsabilidades são enormes. Né? Toda profissão é assim. Toda profissão é assim. Então, a gente tem que estudar toda a situação, porque é muito confortável, né? Falar de uma maneira assim, meio que jogada, né? Hoje em dia, o mundo, o jeito que nós vivemos aqui no Brasil, onde existe um descrédito, inclusive em políticos, principalmente, inclusive não, né? Principalmente em políticos, esses tipos de fala contribuem para que esse descrédito continue. A gente tem que lutar contra isso daí. Consegue dar uma parte, vereador? Só terminar, Denilton, concedo. Porque hoje a gente está no poder legislativo. Tudo que a gente fala aqui está sendo gravado. Amanhã a gente pode estar no executivo, como gestor maior do município. E fica difícil a gente sustentar o discurso. Porque para cargos de alta responsabilidade, a gente tem que procurar pessoas gabaritadas. Pessoas gabaritadas no setor privado, a gente sabe que recebe bem. Bastante, muito mais do que um secretário hoje aqui em Capivari. Né? Então, a gente tem que buscar um meio termo, que a gente sabe que é uma cidade de pequeno porte, Capivari. Né? Eu acho que é um vencimento justo pelo porte de Capivari, pelo que a gente vê em cidades da região, né? E buscar realmente embasar um pouco mais a nossa fala para que a população não tenha não chegue um discurso que gere uma distorção do fato real. Vereador, por favor. Nobre vereador, colega de casa, respeito até a sua opinião em alguns aspectos, respeito, porém não concordo. Estamos num país democrático, porém, eu gostaria de lembrá-lo que também acho, na minha concepção, na gestão do prefeito Luiz Donizete Campassi, nós tínhamos também secretários gabaritados, e esses passaram 4 anos recebendo o mesmo subsídio, no qual depois foi aumentado em 2014. Então, acho que também havia uma maneira de fazer uma boa gestão com subsídio, no qual os mesmos receberam. Vou dar exemplo a você, tinha o seu João, o próprio Cabral, que hoje se encontra na autarquia SAI. Né? Então, inúmeras pessoas gabaritadas que ficaram, por amor à causa, trabalhando e recebendo subsídio baixo. Então, eu acho importante também salientar que a intenção não é nem jogar para a galera. É saber que tinha gente também que, em prol à causa, estava ali para receber um subsídio menor,
E também fez um trabalho eficaz, eu acredito nisso também. 1 minuto. Salvo se eu estiver enganado, a correção do subsídio, tanto de vereadores como de secretários, foi feito, e aumento do subsídio de prefeito e vice-prefeito, foi feito no final da gestão do Luiz Campassi. Foi aquela Câmara que votou esse aumento. Foi aquela Câmara que votou. Eu não votei aumento. Nós votamos, se eu estiver enganado, me corrija, Valdir, que alguma vez a cabeça falha. Você fazia parte daquela gestão? Peço só Só uma parte, vereador. Realmente, tem razão. Foi votado esse projeto na gestão do Campassi. Essa de aumento para os secretários e os subsídios dos secretários. Então, o vereador precisa buscar um pouquinho da história aí. Então, veja a discrepância, O que nós votamos, vereador, algumas vezes, é quando tem um aumento em percentual para os funcionários públicos, nós votamos a incorporação desse percentual, do mesmo percentual que os funcionários públicos recebem, nós votamos para os agentes políticos. Então, se o funcionário público tiver 5%, 7%, 10% que eles tiverem, nós chegamos a votar isso. Quando é abono, não. Mantém-se o mesmo subsídio dos funcionários públicos, dos agentes e dos agentes políticos. Peço ao vereador Júnior que Vou possa concluir. concluir. Vou concluir. Então, acompanhar um pouco a história. É isso que eu falo de jogar para a galera. Da impressão. Eu estava fazendo parte da legislatura passada. Eu não votei fixação de subsídio de secretário, nem de vereador, e nem de prefeito e vice-prefeito. Isso daí foi votado durante, não é nem questão dele, porque ele era o prefeito. Quem votou foi a Câmara Municipal. Posso conceder a parte? Mas foi nessa... O vereador Júnior Foi nessa legislatura. termine sua conclusão, porque ele já passou o tempo Nelson, daria a regimental, parte Nelson. com o maior prazer. Peço que o Júnior É possa que eu concluir. realmente já extrapolei. Então é isso, eu acredito que existe uma alegria da parte do Executivo, como eu senti a alegria de ter as minhas contas em 2015 aprovadas também pelo Tribunal de Contas, os apontamentos que o Tribunal faz, todo o presidente que passa, a gente sempre procura corrigir, né? E dizer que isso é importante, porque, infelizmente, porque é péssimo para Capivari, infelizmente, os 2 últimos gestores antes do atual prefeito, eles estão impossibilitados de se candidatarem. Então, na minha visão, eles tornaram-se inelegíveis e nada mais justo do que se alegrar com uma unanimidade, inclusive, dessa Câmara na votação das contas. Me perdoe, presidente, do adiantado da minha fala. Obrigado e boa noite a todos.